Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital que rolaram aqui ao longo da semana no nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Muripinho, sou fundador do Investidores VC e trago, junto com esse time, as notícias quentíssimas. E essa semana a gente teve rodadas interessantes aqui, tem matérias bem interessantes aqui. Se a gente somar os valores aqui, tá dando mais de 500 milhões aqui só de coisas acontecendo no ecossistema brasileiro de startups. Então, sem mais delongas, vocês já sabem, tem um time por trás aqui que há mais de 3 anos leva esse podcast toda sexta-feira para você. Cauê Calas, por trás das câmeras, vídeos, edições e vinhetas. E Guilherme Irata, nosso pirata, por trás das redes sociais. Ele tá sempre capturando tudo. E ao meu lado, você já sabe, Ana Flávia Carrillo, nossa rede de comunicação e curadora do nosso podcast. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, e a gente tem aqui boas notícias essa semana. Então, se você não quer perder nada sobre o que está rolando no mercado de startups, fica com a gente até o final, compartilha esse podcast com mais pessoas. Agora são 8 horas e 40 minutos. Repita. 8 horas e 40. O Big Deals está no ar. E a gente já começa essa semana abrindo as matérias falando de fintech, matéria do Startup, da jornalista Cecília Ferraz. NG Cash capta 150 milhões de reais em rodada Series B. A startup NG Cash, especializada em oferecer serviços financeiros digitais para jovens entre 18 a 30 anos, eu adorei que 30 anos é jovem aqui, hein? Recentemente acabou de levantar uma rodada de 26,5 milhões de dólares através de uma rodada Series B destinada a expandir seu portfólio de crédito e integrar inteligência artificial em suas operações. Liderada pela gigante norte-americana Neia e com participação de investidores renomados como Quantum Light, Monax e a 16Z, essa rodada destaca o crescente modelo inovador aí da fintech. E os modelos deles se concentram basicamente na oferta de produtos financeiros acessíveis e personalizados, que incluem cartão pré-pago, consórcio para compras de produtos, seguros e até um assistente financeiro potencializado com AI. Com 7 milhões de usuários já no Brasil, a empresa busca fortalecer sua infraestrutura tecnológica interna e agora com a captação desenvolver novos produtos para incentivar essa inclusão financeira. A NG Cash, ela já está captando e já está no mercado há algum tempo, né? E eles conseguiram provar essa tese aí, que durante muito tempo os bancos tentaram, né, estar dentro dos jovens. A gente comentou isso até em matérias da NG Cash. Poxa, lembra quando você tinha o Banco Real que dava lá a primeira conta universitária? Lembra do Santander? Não sei o Santander quê? Universitária. Exato. Eles conseguiram encaixar nesse público aí, né? A gente viu muitos bancos digitais chegando no Brasil e cada um com seu foco. E a NG Cash escolheu esse público de 18 a 30 anos e a gente já fala que várias vezes também que os motores de emprestar crédito no Brasil estão cada vez mais em evidência. Nos últimos 3 anos, as startups decidiram colocar seus braços de crédito em empréstimos e isso deu muito certo. A NG Cash, então, está colocando mais cash nessa aposta. Eles estão indo muito bem aqui. Eu gosto muito da forma como eles estão escolhendo esse caminho com esse público específico. Então, muito sucesso ali para eles com essa rodada Series B. Daqui a pouco vai vir mais movimentações por aí. E nós seguimos de matéria de fintech aqui, startups.com.br, da jornalista Stephanie Tondo. Nexa capta 25 milhões de reais para levar tokenização de ativos aos family offices. A Nexa Finance, plataforma especializada em investimentos alternativos em blockchain, concluiu uma rodada angariando 25 milhões de reais. Esse investimento foi liderado pela Maya Capital, com participação de North Ventures, Newtopia, Clock Tower Ventures, Chiara Capital e Citrino Ventures. Com essa infusão de capital, a empresa planeja acelerar sua plataforma B2B ao family offices e consultorias no centro da sua estratégia. O objetivo é originar e distribuir 500 milhões em ativos até o final de 2025. O modelo de negócio da Nexa propõe a personalização dos investimentos através da criação sob medida, o que contrasta com os produtos padronizados no mercado atual. Eles querem que você possa montar ali a sua própria carteira de alternativos e criptos e tokenizações. As recentes inovações regulatórias no Brasil, como o Drex, a nossa moeda, criptomoeda, e o Open Finance, que você pode pegar os dados de todos os bancos e cartões que você tem, fornece um ambiente fértil para essa expansão.
A gente mais uma vez falando aí de fintech, tem aparecido bastante aí nas últimas semanas para quem acompanha o Big Deals, e é isso que você comentou, né, Muri, aqui eles é legal que o Lucas, que é o fundador e CEO da Nexa, ele traz que a personalização é não só em, né, você ir para outros ativos, né, quando a gente fala de diversificação, mas eles falam aqui que a ideia do Nexa é que eles sejam criados sob medida. Então você pode refletir o seu perfil de risco, o seu fluxo de caixa, o seu objetivo. Eles falam aqui que é como se cada investidor pudesse estruturar o seu próprio ETF, com eficiência, liquidez e facilidades aí em relação aos produtos tradicionais. Então é mais do que um produto de prateleira ali de financeiro, é você realmente personalizar para o seu estilo de risco, para o seu tipo de investimento. E como você comentou também, né, esses avanços regulatórios aqui no Brasil, né, o Drex, o Open Finance, novas normas da CVM, estão permitindo que cada vez mais as fintechs e as startups façam novidades, inventem outras coisas ali, descubram potenciais para esse mercado. E já que a gente está falando aqui um pouquinho disso, a gente continua nessa matéria, mas agora vamos falar sobre outras tecnologias, matéria do Pipeline Valor, do jornalista Guilherme Guerra. A levanta 100 milhões de dólares para a consolidação de softwares. Tiago Rocha, ex-diretor financeiro da Sinqia, acabou de levantar uma rodada significativa de 100 milhões de dólares para sua nova empreitada, a Canop. Essa rodada foi liderada pela Bessemer americana e pela Cloud9 brasileira. Com planos ambiciosos no horizonte, a Canop visa consolidar um nicho do setor de tecnologia através de aquisições estratégicas das empresas. O modelo de negócio deles envolve a consolidação e a gestão eficiente de empresas do setor tecnológico. Atualmente, eles estão começando as negociações para montar o seu portfólio, mas já planejam realizar até 3 aquisições anuais. É uma tese de consolidação, né? E aqui, segundo o próprio fundador, segundo o próprio Tiago, ele fala: olha, eu trabalhei como consolidação, e para quem conhece a Sinqia, né? A Sinqia é muito conhecida por ter tido essa estratégia de aquisição de várias empresas até formar esse grande conglomerado que é a Sinqia hoje. Quem estava à frente disso era o Tiago. E ele fala o seguinte, aqui na matéria minha: de acordo com o que eu vivi nos últimos 15 anos, este é o melhor momento que eu presencio para consolidações. E eu acho que, de certa forma, ele está certo, sim, né? Ele tem muita experiência nisso. Eu não tenho tanta experiência em consolidações, mas me parece que depois daquela onda desenfreada que a gente teve ali durante a pandemia de aquisições, compras, valuations exacerbados, vivemos aquele momento de reajustes de preços, né? Ali entre 22, 23 e Uhum. 24, mas parece que agora é aquele momento de pescar a bacia das almas, né. Ou seja, bons negócios que sobreviveram a essas épocas meio complicadas, que agora conseguiram mostrar: "Ó, continuo saudável, tá, foram anos turbulentos, mas estou saudável". Aquelas empresas que estão numa posição melhor, não existe situação mais oportunística para você justamente consolidar elas e trazer eficiência. Às vezes o que falta é um pouquinho de eficiência, às vezes o que falta é pagar umas dívidas que tiveram que ser contraídas no passado, e essa empresa acaba se engessando, ficando lenta por não estar no seu na sua plena potência. A consolidação com quem tem experiência nisso traz um momento de price point para agora que eu acho que é ideal. Então sim, faz muito sentido, e vamos ver agora 100 milhões de dólares, né, minha, É. estamos falando de muito dinheiro para consolidação. Então isso aqui não é uma brincadeirinha, não são startups pensando em movimento se juntar, não. Estamos falando de mais 600 milhões de reais para consolidação de empresas de tecnologia. Seguimos aqui, mas agora indo para a parte também de aquisições, etc. Se antes ele estava falando de uma consolidação de mercado, a gente agora vai trazer uma notícia no setor de M&A. M&A no Brasil disparam no primeiro semestre de 2025 com alta de 71%. Ó, isso é notícia boa. Isso é notícia boa, tá? Segundo aqui a matéria do startups.com.br, da jornalista Gabriel Del Carmen, o mercado brasileiro de fusões e aquisições em tecnologia cresceu 71,1% no primeiro semestre de 2025. Esse aumento é impulsionado pelo interesse crescente das empresas em utilizar aquisições para resolver os desafios estratégicos. Apesar das altas de juros e questões macroeconômicas, o apetite por negócio permanece robusto, não só robusto, como aumentando frente aos anos anteriores. Um fato importante é a mudança no perfil dos compradores. Os tradicionais compradores seriais deram lugar a uma diversidade maior que busca preencher colunas em seus modelos de soluções inovadoras. Pensem nos grandes estratégicos que agora estão procurando as soluções para resolverem esses problemas operacionais. As startups focadas em inteligência artificial são as mais disputadas devido à necessidade urgente das grandes empresas de incorporar essa tecnologia. Sabemos que elas têm acesso ao Microsoft, OpenAI, etc., mas fazer isso entrar no dia a dia da empresa, cara, só se tu tiver uma área de inovação, senão é melhor você realmente comprar uma startup. A tendência também inclui um aumento das transações envolvendo cibersegurança, refletindo a preocupação com fraude digitais crescente, que falamos o ano passado É.
inteiro aqui, né, Aninha? Falamos, exatamente, né, que a dor de não só ter IA e tecnologia, mas segurança cada vez mais está por dentro. E é interessante a gente ver aqui esses dados sobre M&A são do novo relatório que a Queston acabou de lançar. A Queston é nossa parceira aqui, né, o Rafa Assunção, né, São Vustro, que são inclusive instrutores da nossa imersão de M&A, falam aqui, ajudam fundadores a olhar para esse momento de venda. E é forte esse assunto no mercado e principalmente aqui com as startups de inteligência artificial, né? Aqui o próprio Rafa diz que no futuro breve a exceção vai ser quem não trabalha com AI e que a barra está mais alta agora e as startups estão mais preparadas. Então, cada vez mais a gente tem um modelo de startups em novos estágios e também as grandes empresas que já entenderam que elas podem fazer esses M&As, né, encontrarem soluções em startups, né? Até o próprio Rafa diz aqui, todas as empresas médias ou grandes do Brasil querem comprar alguma startup de AI. E esse é o cenário que se faz aqui favorável para o Brasil. Vamos continuar acompanhando aí nosso segundo semestre, que com certeza vai ser aquecido tanto em M&As quanto em AI. Acho que essa é a aposta, né? Inclusive, falando em inteligência artificial, não teria Big Deal sem uma matéria sobre ela, matéria do Startup da jornalista Cecília Ferraz. Lovable capta 200 milhões de reais em Series A e entra para o time dos unicórnios. A Lovable, nova unicórnio sueca, arrecadou 200 milhões de dólares em uma rodada Series A liderada pela Accel. O investimento eleva o valor de mercado da empresa para 1,8 bilhão de dólares. Com um modelo de negócio centrado na democratização do desenvolvimento de softwares via AI, a startup já conta com 2,3 milhões de usuários ativos e um ARR de 75 milhões de dólares. Se você está aí no mundo de AI, com certeza já deve ter testado a Lovable. A Muri apresentou aqui pra gente, né, Muri? A gente teve um treinamento de AI aqui com as nossas startups. E para vocês entenderem, o produto-chave da Lovable é um GT Engineer, que viabiliza a criação intuitiva e acessível de aplicações via web através desse Vibe Coding. Os planos pós-investimento agora da Lovable incluem expansão da equipe e aprimoramento das capacidades da plataforma para atender demandas corporativas em larga escala. Olha só, e se você que está escutando a gente, ainda não usou Lovable, pare depois do podcast. É, Você termina. vai terminar o podcast e você vai entrar no Lovable e criar a sua conta, tá? Eu queria até poder mandar o meu link para eu ganhar créditos, etc, mas eu não vou fazer isso não, eu só quero que você entre e acesse, porque, para você ter uma ideia, hoje só 1% da população mundial, esse número ainda é chutado para cima, pode programar. Tem as skills, domina um conhecimento, etc. O que o Lovable faz, gente, é simplesmente te dar o poder da programação através de prompt. Então, da mesma forma que a gente fica surpreendido quando a gente fala GPT, faça por favor uma tabela completa fazendo A, B e C, etc. No Lovable, você vai chegar e vai falar: eu quero fazer uma landing page de acordo com as melhores conversões. Nessa landing page tem que ter essa foto, não sei o quê. Você joga tudo, a landing page sai pronta, mobile, desktop, etc. Sabe por que eu estou fazendo propaganda para o Lovable? Porque é fucking incrível. Então, você que está escutando a gente até agora, deve criar e testar isso. Eu vou trazer mais algumas coisas assustadoras para vocês aqui, tá? Lovable já está aí nesse status de unicórnio, já tem um ARR de 75 milhões de dólares, tá? Se a gente fizer uma conta basicona aqui, estamos falando de 400 milhões de reais de ARR. É um time de 50 pessoas. Vocês acham que eles usam Lovable? Eu acho que usam. Mais impressionante do que isso, sabe quanto tempo tem a empresa, Ninha? Recente, né? 7 meses. Então, galera, AI is the next big thing. E se você não vai criar um Lovable, você tem pelo menos a obrigação de usar o Lovable, porque eu tenho usado, tem ajudado muitas nossas startups. É impressionante o que dá para fazer, ou seja, trazendo todas essas volumetrias, essa representação do dinheiro que a AI está trazendo. O Lovable é uma ferramenta fundamental para qualquer empreendedor e qualquer entusiasta da inovação poder mexer. Eu gostaria de poder dar uma conta para todo mundo, então o que eu posso fazer hoje é ter uma conta aqui no Investidor GVC para a gente compartilhar, mas galera, não deixe passar essa, porque é o tipo de ferramenta que você vai falar, é o GPT da programação, é o GPT do design de landing page, e a gente precisa de GPTs nas nossas vidas, não é não, pessoal? Exatamente. A gente segue aqui de matéria de inteligência artificial, olha só, a gente sabe, ela está marcando presença forte já há mais de 18 meses, mas esse ano ela está demais. Matéria do Startups, da jornalista Júlia Frazão. AI pode injetar US$ 1 trilhão no PIB da América Latina até 2038. O estudo realizado pela Accenture aponta que a adoção estratégica da inteligência artificial pode adicionar até US$ 1 trilhão ao PIB da América Latina até 2038. É muito dinheiro, hein? Você não vai pegar um pedaço desse dinheiro, não? A gente tá pegando. E ó, para você ter uma ideia aqui, tá?
com o Brasil representando 40% desse potencial. A pesquisa destaca que aproximadamente 40% das atividades atuais na região podem ser impactadas pela AI, é verdade, especialmente em setores digitais como serviços financeiros e telecomunicações. A Accenture sugere três cenários para a implementação da AI: um modelo agressivo, com rápida implantação tecnológica, um cauteloso, com evolução orgânica, e um centrado nas pessoas, que vai equilibrar tecnologia, treinamento estratégico, processo para maximizar os benefícios no longo prazo. Agora, além disso, Daniel Lazaro ressalta a importância de não apenas implementar ferramentas tecnológicas, mas também de redesenhar processos e capacitar equipes para criar confiança nos novos sistemas. Ou seja, é uma grande empresa responsável por fazer essas visões de futuro, de movimentações econômicas, que sempre ajudam a gente a fazer pequenos planejamentos de tendência, falando que está vindo mais de US$ 1 trilhão para a América Latina, 40% dele para o Brasil, Aline. Estamos falando de US$ 400 milhões para a América Latina só em AI nos próximos 10 anos. É um mercado gigantesco, com potencial, e a gente tem falado disso, né? Acabamos de falar aí sobre a Lovebook, que virou unicórnio. Na semana passada a gente falou sobre a Úrsula, né? Que é uma startup brasileira de AI que captou 20 milhões ali com a Prozos. Então a gente está vendo os VCs se movimentando e olhando para startups. Acabamos de ver também a notícia aqui, né? Sobre eh, o momento de M&A olhando para a AI também. Então não tem como deixar de fora esse cenário. E é legal também aqui ressaltar que o Lázaro, que é o líder aí do dados de inteligência artificial da Accenture, né, que fez aí o estudo, ele comenta que grande parte, né, da América Latina ter esse destaque em relação aí à AI, notadamente a população do Brasil e dos países da América Latina é mais jovem do que a população de Europa e Estados Unidos. Também somos mais criativos e inovadores. Então, isso também nos traz ali num cenário favorável e positivo para a gente estar olhando para a AI, para essa tecnologia e inovação. Não é à toa que estamos aí com esses grandes cenários de tecnologia envolvendo o nosso país. Oportunidades, e é o que ele fala: cerca de 40% das atividades do território latino-americano atualmente têm potencial de ser impactadas pela AI generativa. Então é não só um cenário de alto impacto, quanto um grande potencial aí econômico, e legal ver isso indo para o PIB brasileiro. Não deixem de estudar absolutamente tudo que vocês puderem, porque, como o Rafa disse, né, na matéria anterior, é difícil vai se encontrar alguém que não esteja usando AI no futuro, então é melhor começar agora. É. E para a gente fechar as notícias dessa semana, a gente fala aí sobre oportunidade, sobre investimento. Vamos falar aí sobre um pouquinho de fintech, uma oportunidade aí que está aparecendo no mercado. Matéria do Startups, do jornalista Stephanie Tondo. Novo banco do Vale do Silício tem nome inspirado em O Senhor dos Anéis. Olha só, um grupo de bilionários de tecnologia que inclui Palmer Luke e Joey Losland está investindo na criação de um novo banco chamado Erebor, com uma rodada inicial de US$ 250 milhões. O investimento foi liderado pelos fundos como o 8VC e Founders Fund, mostrando o apoio financeiro. Para quem não é aí tão, né, geek, talvez não saiba, né? Erebor, que é o nome aqui do banco, é inspirado numa montanha do Senhor dos Anéis. E o Erebor visa preencher um espaço deixado pelo Silicon Valley Bank, ao oferecer serviços bancários adaptados a startups em setores emergentes como criptomoedas, AI e defesa. O modelo de negócio foca em atender clientes ricos que não são tão bem servidos por instituições financeiras tradicionais, prometendo um balanço patrimonial entre conservador para gerir os riscos. E agora, após investimento, o plano é se tornar a entidade mais regulamentada na condução de transações e facilitar o uso mais amplo, permitindo inclusive aceitar criptomoedas como garantia para empréstimos. Tem uma história interessante aqui. Eu fui cliente do Silicon Valley Bank. É. Então eu tenho até hoje lá na minha casa o cartão do Silicon Valley Bank, da conta da Blogo que eu abri na época. E por que que eu fiz isso? Porque o Silicon Valley Bank era o único banco que abria conta para startups. Estamos começando no Vale do Silício. Eles, de certa forma, Silicon Valley Bank, etc., ele foi o banco daquelas startups. Elas começavam abrindo lá. Quando você ia pegar em dinheiro, captar investimento, eles falavam: você tem que abrir uma conta nos Estados Unidos. A gente falava: qual que eu vou? Chase, Wells Fargo. Não, 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 vai no Silicon Valley Bank, eles são rápidos. E, de certa forma, eles eram um banco menorzinho, mas amado pelas startups, que até determinado momento usavam eles, depois iam para os bancões. E naquele inverno que a gente teve das startups, a gente teve uma crise financeira e o Silicon Valley Bank realmente fechou as portas, deixando alguns empreendedores até durante algum tempo ali sem acesso ao seu dinheiro. Isso foi uma coisa que deu uma mexida aqui nas startups. Logo de cara, a gente já mandou mensagem para um monte de gente de portfólio: pessoal, vocês têm alguma grana lá fora? Aí uma startup tinha US$ 15 mil, US$ 20 mil, mas a nossa essência, como é Brasil, depositar aqui, a gente não
correu muito esse risco, mas muitas startups que recebiam dinheiro de fundos lá fora, incorporaram nos Estados Unidos, criaram conta no Silicon Valley Bank e ficaram com o dinheiro travado. Ou seja, foi uma movimentação meio complicada na época. E isso abriu espaço para um banco de novo das startups, né? Claro que tem o Brex lá, que já é um super bancão feito por brasileiros também, mas faltava talvez esse banquinho que os fundos podem falar, vai lá e abre a conta logo. E ele foi investido não só por esses caras, mas também pelo Founders Fund, que é um fundo que Pedro Sorrentino trabalhou há 6 anos atrás, no início da jornada dele no Vale. Então, claramente, Erebor, com essa pegada meio geek, etc., não é para o papai de 60 anos virar cliente. É um banco para as startups, para os CTOs, para os engineers criarem as suas contas bancárias e poderem receber seus cheques nos Estados Unidos. Interessante ver esse movimento aqui. Gostei da brincadeirinha com o Senhor dos Anéis, também gosto, também sou um geek, mas aqui é mais oportunidades para as startups, principalmente brasileiras que vão para lá, fazem a flipagem, terem um lugar para chamar de seu, para receberem seus aportes. E essas foram as matérias da nossa semana, né? Semana movimentada aí, então tivemos AI, tivemos M&A, notícias sobre o mercado, tivemos unicórnio, novo banco. Então tudo isso você sempre acompanha aqui, toda sexta-feira a gente separa as melhores notícias para você sair muito bem informado. Então não deixe de acompanhar, curta, comenta, compartilha esse podcast com quem aí precisa conhecer esse novo banco, conhecer um pouquinho das tendências de AI aí, testar o Lovable. Não deixe de compartilhar porque isso nos ajuda muito e a gente se vê na sexta-feira que vem com mais conteúdo. Até lá, pessoal!